Olá, estou aqui para falar do novo treinamento, que é o treinamento de Ishikawa. Esse treinamento nós trouxemos algo um pouco diferente. Nós estamos colocando a nossa visão prática do que dá mais resultado para fazer o Ishikawa. Então você vai observar que logo de início nós vamos mostrar o que, segundo a nossa vivência, deu um maior resultado aplicando essa ferramenta que é conhecida aí mundialmente. Mas nós vamos falar também de outros modos de fazer um Ishikawa, né? Usando o Excel. Inclusive nós temos aí uma planilha para fazer o Excel, usando os conhecimentos que nós temos, e Minitab também. Como é que eu faço um Ishikawa no Minitab? Mas além disso nós temos exercícios, uma série de exercícios. E só para reforçar, nós deixamos todos os nossos contatos durante o treinamento para que, se houver dúvida, né, se vocês quiserem alguma informação sobre o exercício ou que a gente corrija alguma coisa, pode mandar para a gente que a gente vai corrigir com a maior boa vontade, tá bom? Te vejo aí no treinamento, até lá. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do Ishikawa. O que nós preparamos para vocês? Nós quebramos o Ishikawa em 3 módulos. Né? Basicamente, nós vamos ver todo o conceito do Ishikawa, vamos ver o método que a recomenda e outros métodos também, em Excel e em Minitab. Tá? E a gente vai passar também pela matriz de esforço e benefício, que é importante, tá? Porque ela é o final do uso do Ishikawa, tá? Então vamos lá. Falar um pouquinho da... Tem muito tempo de experiência nessa área, 22 anos esse ano. Nós temos muitos alunos, mas o nosso principal objetivo, né, tanto eu quanto os meus sócios, nosso objetivo maior é sempre trazer para o aluno o que tem de melhor para ser aplicado no mercado de trabalho. Por quê? Porque nós acreditamos que a teoria sozinha não resolve, né? Nós temos certeza absoluta que a teoria tem que ser aliada a uma prática. Então nós queremos dar isso para os alunos, para que os alunos cheguem preparados para o mercado de trabalho muito melhor do que tem acontecido recentemente, né? Então essa é a nossa principal missão, tá? Na verdade, quem está falando para você é o Marcelo Soares, que sou eu, tenho bastante experiência na área, tive a oportunidade de trabalhar em vários países e conhecê-los, né? E mais do que isso, tive contato com culturas diferentes, desde a Coreia do Sul até um extremo que é a cultura europeia, principalmente a cultura alemã. E o mais importante de tudo isso é a experiência e bagagem que eu quero trazer para vocês em todos os assuntos que eu, porventura, seja o instrutor, tá bom? Vamos avançar, então. O Ishikawa. O Ishikawa, ele é mundialmente conhecido por ser uma das melhores formas de eu identificar causas raízes para um problema. Ele é conhecido também como espinha de peixe, fishbone diagram. E quando eu tenho um problema, ou que também é conhecido como efeito, né, aqui essa parte, eu coloco o problema aqui e eu tenho, normalmente, né, pelo método, eu tenho 6 hastes aí, ou 6 grupos que eu vou trabalhar, que é um grupo de medição, grupo de meio ambiente, material, máquina, método e mão de obra. Para que serve o Ishikawa? Ele serve para nortear. Por quê? Porque se deixar as pessoas soltas, sem guiá-las para um final, elas abrem muito, ou seja, elas divagam muito e não chegam
no principal trabalho, que é entender a causa raiz dos problemas ou dos efeitos danosos de algo que possa ter acontecido, tá? Nós fizemos questão de colocar a foto do senhor Ishikawa aqui, né, esse senhor, que ele era muito detalhista, né, ele realmente sempre fez um trabalho bem minucioso, como esperado da própria cultura deles, né? Mas ele queria algo que fosse simples de usar, porque a tendência do ser humano é que a partir do momento que as ferramentas ou os métodos se complicam, a tendência é o ser humano se afastar disso, né? E na cabeça do Sr. Ishikawa é que a simplicidade, tanto quanto o Lean, né, trazem um efeito muito mais agregador do que outras metodologias, né? Nessa linha, é interessante, né, que qual era o principal objetivo aí do Sr. Ishikawa? Era realmente matar causa raiz. Para você que está escutando, causa raiz é algo assim muito nocivo. Eu ia falar que é um inferno, porque é mesmo, né? Quer seja no ambiente pessoal quanto no profissional, causa raiz ela é difícil de ser detectada, e se ela não for detectada e além disso não for tratada e eliminada, o que vai acontecer? Ela volta. Ela volta não é só uma vez, não, ela volta várias vezes. Então, nos treinamentos eu costumo falar assim, eu vou em fábricas, né, em clientes, que eles têm lá, né, isso aqui são os defeitos que ele tem. Defeito 1, 2, 3 e daí por diante. Esse defeito aqui, o primeiro, já é íntimo deles. Por quê? Porque eles não conseguem resolver a causa raiz. E muitas empresas começam a trabalhar nos defeitos a partir desse aqui, do segundo. Porque o primeiro, como não foi encontrada a causa raiz, ele já virou parte do negócio. E essa mentalidade é o que o Sr. Ishikawa quer tirar. Encontra a causa raiz e seu problema vai estar resolvido, nunca mais vai retornar, né? E uma questão interessante é, onde é que eu posso usar o Ishikawa? O Sr. Ishikawa desenvolveu esse método para ser usado em qualquer processo, em qualquer coisa do nosso universo aí. Por quê? Porque causa raiz. Problema eu tenho aonde? Eu tenho em tudo que é lugar, né? Nós temos problemas tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, em tudo que é lugar. Se eu for daqui, no supermercado aqui na frente, posso ter vários problemas até chegar lá. Então a ferramenta é uma ferramenta visual, simples, que dá foco, tem método e dá resultado se bem aplicado. É o que a gente quer passar para você, para que você use corretamente o que a gente vai mostrar. Mais uma questão. Como eu venho de um mundo de fábricas, né, o que interessa para uma companhia é resultado. Não interessa para a companhia desenho colorido, né? Isso você pode até fazer para você, mas para a empresa, para o seu chefe, é resultado consistente, tá bom? Então, cortando reto aqui, eu não gosto de muita frescura, porque o mercado não quer isso, o mercado quer fatos e dados e resultados, tá bom? Outra questão interessante é que Ishikawa, qual é a espinha dorsal de Ishikawa? São as pessoas, né? As pessoas são o meio em que nós encontramos causas raízes e solucionamos problemas. Sem as pessoas, nada se sustenta em qualquer processo que você tiver, tá bom? Nós sugerimos sempre, né, olhando as características aí do Ishikawa, nós
sempre sugerimos uma regra, né? A regra do 80-20. A gente vai falar dela daqui a pouquinho, mas eu vou falar. 80-20 não é a regra lá do Pareto que você viu, não. 80-20 para nós é o seguinte, essa ferramenta, como ela tem uma das principais características, né? Que a pessoa tenha, que as pessoas que vão participar tenham conhecimento e realmente participem do Ishikawa, na nossa visão, além de pessoas com essa característica, ou seja, os especialistas, que na nossa visão são 80% das pessoas, que se traga também 20% de pessoas positivas, pessoas que pensam fora da caixa, tá bom? Bom, o Ishikawa também tem como característica fonte de aprendizado. Ou seja, todo mundo vai equalizar conhecimento. Né? Então, é uma excelente ferramenta aí para tratamento de problemas, tá? Como é que você pode usar? Essa é a grande pergunta, né? Onde é que eu uso isso? Lembra que eu falei que você pode usar em qualquer lugar? E é o que as pessoas têm feito, né? Indústria automobilística usa de monte. De monte. Eu tive numa planta da Ford em Detroit. Eu estava numa empresa, a gente estava num projeto, eu fui lá. Aí eu andei pelo chão de fábrica com o operador. Em cada estação deles tinha lá o Ishikawa para resolução de problema. Ou seja, eu só vou voltar aqui, tá bom? Ó. Tá vendo esse quadro? Esse quadro estava lá, né? Imagina um quadro branco com as canetinhas para escrever em lousa branca que se apaga fácil, estava lá. Ou seja, esse material aqui, o Ishikawa, faz parte do método de solução de problemas e antes disso, de encontrar a causa raiz dos problemas. O hospital usa. Exemplo, aqui eu coloquei hospital, mas tem também a parte da saúde em geral, né, indústria farmacêutica. Se eu pegar o hospital aí que eu conheço a Beneficência Portuguesa, Beneficência USA, eu estive lá recentemente e tive prazer de ver. Você pega o Sírio-Libanês, onde nós formamos 4 dos Master Black Belts que trabalham lá, usa também diretamente. Você pegar o IBCC, que é o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, que tem uma unidade na Moca, tem também. O que eu estou querendo falar para você? Todos esses segmentos usam, tanto supermercados quanto varejo, né, eletrodomésticos, e por que não na sua casa? Aqui é a sua casa, tá bom? Por que não? Pode ser plenamente usado, né, e deve ser usado para questões onde eu preciso achar a causa raiz, tá bom? Outro exemplo, sala de reuniões, né? Aqui é uma sala de reunião de uma empresa e tem o Ishikawa, né, aqui. Eles fizeram bonitinho, é um quadro branco, né? E é interessante que aqui tem as principais causas, as ações, observações, prazo e responsável aqui para cada ação determinada, tá? Achei bem bacana essa sala aqui. Você pode usar na qualidade? Pode. Aliás, toda a área de qualidade deveria ter um desse já afixado, né? Posso usar também na área de RH? Posso. RH tem problema? De monte. Aqui que legal, aqui dá para ver, aquele quadro. Eu tenho aqui as causas, que a gente vai ver, né? As causas. Aqui a cabeça do peixe é o problema, ou o efeito, lembra? E aqui ficam as causas de acordo com o grupo. Aí coloca as principais aqui, né, os objetivos que se tem, ou seja, matar cada uma dessas causas, as soluções, responsável, data inicial e data final. Próximo. Aqui um exemplo, você pode usar para você? Pode, atraso no trabalho. Né? Quais são aí, olhando esses eixos ou grupos, né, de material, passando até por pessoas, quais são as principais causas disso?
né? Por que eu chego atrasado? Então vamos lá, ó. Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Vamos lá. Motivos que eu chego atrasado no trabalho ou na escola. Né? Se colocar aqui, por exemplo, máquina, você vai falar assim, tá com problema no despertador. É uma causa? Pode ser. Né? Mas a gente vai ver isso em detalhe daqui a pouquinho, como é que eu faço esse negócio, tá? Então vamos lá. Na área comercial pode usar? Pode. E deve. Uma questão interessante que nós fizemos questão de botar esse Ishikawa aqui é que os 6 grupos, vou voltar, tá? Ó. Um minutinho só. Grupo 1, 2, 3, até máquinas. Eu tenho sempre que usá-los? Não. O método criou uma referência para vocês. Posso mudar? Pode. Vou voltar lá. Eles mudaram? Mudaram. Aqui na área comercial, ó, eles colocaram outros eixos. Ó, o que está falando aqui em inglês é entrega de resultados mensais de vendas. Né? Por que eu tenho problema de entrega de resultado de vendas aqui? Aí ele colocou aqui, ó, departamento de vendas número 5 é uma fonte de problema, promoções é outra fonte de problema, produto também, distribuição também é um problema. Então, ó, o que a gente vê aqui? Que o Ishikawa, ele na verdade, ele foi, o seu uso realmente foi extrapolado, porque eu tenho uma visão bem clara de onde eu tenho que trabalhar, tá? Vamos lá. Como é que eu faço isso? Aí que é legal, ó. O como eu faço, nós fizemos aqui 9 passos para você ir acompanhando com a gente, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeiro passo, especifique qual é o problema que será estudado. Então vamos lá, reunião ruim. Eu tive uma reunião que realmente tem problemas. Marcelo, que reunião que é essa? Qualquer reunião. Reunião com as amigas, com os amigos, reunião de trabalho, reunião, né, de lazer, enfim. Reunião de família, que é um inferno, dá um monte de problema. Mas vamos lá. Então já defini o problema ou o efeito que está sendo estudado. Já foi esse primeiro passo. Segundo passo, fixe uma folha de flip chart na parede. Ó, isso aqui é a folha de flip chart, tá bom? Ó. Que método que é esse? É um método que a gente recomenda, tá bom? Depois eu vou dizer o porquê. Então, passo 2 eu coloquei lá. Passo 3, nesse flip chart, desenhe essa estrutura que está aqui. É o que fala no passo 3 e no passo 4. Faça exatamente essa estrutura. Com os grupos, né, os 6 grupos, e na cabeça aqui, que é o peixe, o problema que é a reunião ruim. Passo 5. Nessa etapa você vai precisar conhecer quem realmente conhece. E o passo 6 traga pessoas também que pensem positivamente, que pensem fora do normal. Então, ó, traga 80% de especialistas num assunto e 20% de pessoas positivas, pessoas construtivas, tá? Faz sentido para você? Legal. Então, ó, passo 5, passo 6, foi embora. Passo 7, esse é bacana, ó. O que a gente recomenda é que cada pessoa, você não vai convidar 80% de especialistas e 20% de pessoas positivas? Para cada pessoa, será dado um bloco, né, uma quantidade de post-its, um bloquinho de post-its para ela. Cada pessoa vai olhar para o problema, imagina, reunião ruim, vai olhar para esses eixos e vai pensar, imagina essa pessoa aqui, que está aqui, ó, material, o que pode afetar em relação ao material uma reunião? Falta de caneta pode, se eu não tiver o material, pode sim. Então a pessoa pegou, anotou no post-it, e esse post-it é colocado lá na parede. Lembra que isso aqui está na parede. E eu tenho mais pessoas, não tenho? Tenho. Cada pessoa vai fazer esse trabalho para todas, né,
olhar para todos os grupos, os 6 grupos. Resumindo, eu vou ter aqui na parede um Ishikawa cheio de post-its. Material, posso ter vários aqui, vários post-its. Marcelo, posso ter repetido? Pode. Por exemplo, esse aqui falou de falta de caneta, esse aqui pode falar de falta de caneta, esse aqui pode falar de falta de lápis, esse pode falar de falta de borracha. Eu vou estar forrado de post-it. Mas o legal é que cada um vai pensar no seu cantinho o que pode afetar reunião ruim. Isso é feito em reservado, tá? Vamos lá. O 7 já foi. O 8. Uma vez que eu tenho todos esses post-its aqui que todo mundo colocou, alguém do grupo vai ter que entender o que foi colocado e validar. Então imagine o seguinte, ele pega esse primeiro aqui, ó, falta de caneta, e pergunta para o grupo, ó, falta de caneta. Alguém colocou aqui que está no grupo de material que afeta a reunião. Vocês concordam? Se a pessoa falar concorda, né, ele bota, perdão, aqui, ó, em materiais. E aí ele vai fazendo isso para cada um deles aqui. Marcelo, mas se ele pegar o outro aqui que é falta de caneta, ele nem perde tempo, porque ele como ele está fazendo, ele já sabe. Ele pega esse aqui e já move lá atrás do amarelinho, que é a mesma coisa. Tá bom? E aí no final o que ele vai ter? Vai ter esse material aqui, ó. Vai ter um quadro onde material vai estar todo agrupado aqui em 1 ou 2 grupos, né? E a mesma coisa para o restante também. O 8 já foi. O 9, que é o pulo do gato. 9, o que vai acontecer? Não adianta só eu identificar as causas. Eu posso ter várias causas. Marcelo, mas mesmo depois de agrupado? Pode. E aí, o que eu faço? O que a gente recomenda é usar esse quadro que chama matriz de esforço-benefício. É bem tranquilinho, ó. Eu tenho aqui embaixo, ó, benefício, né? Benefício baixo e alto, esforço baixo e alto. Então vamos pegar caneta. Aí eu trago aqui para cá para analisar. Falta de caneta, que é um post-it, não é? Qual é o esforço para matar essa causa raiz? Falta de caneta. O esforço é baixo. Não é baixo? É só separar antes a caneta. Qual o benefício? É alto. Então ele vem para cá onde? Para cá, ó. É algo... perdão, não é para cá não. Na verdade é aqui para baixo, ó. O esforço é baixo, ó. E o benefício é alto. Então ele vem para essa zona aqui, ó. Ou seja, é algo que está na mão. Deixa eu só apagar o outro ali que eu errei. É algo que está na mão e que dá para ser feito rapidamente, tá? Esse aí é o grande benefício de você ter a matriz de esforço e benefício. Mas, Marcelo, depois que eu fiz essa matriz de esforço e benefício, o que eu faço? Boa pergunta. Eu só vou apagar, tá bom? Quando eu faço essa matriz, eu vou pegar todos os post-its que eu já agrupei, de todos os 6 grupos, e vou fazer esse trabalho de transferi-los para essa matriz. A matriz vai estar toda forrada também. Primeiro, onde é que a gente tem que dar foco para criar plano de ação? Onde o esforço for baixo e o benefício alto. Então, tudo que cair nesse quadrante aqui é fruta que já está madura, pode pegar. São causas raízes que eu posso endereçar já com plano de ação, porque está na mão. Mas, Marcelo, eu só seleciono isso aqui? Não. Por quê? Porque o grupo tem que analisar até onde ele vai para resolver de uma vez por todas o problema que está acontecendo. Então,
que pode acontecer? O grupo pode decidir de pegar mais essa parte aqui e aí sim levar para fazer plano de ação. É uma decisão do grupo, onde o grupo, como você está trabalhando com especialistas, ele tem que ter a maturidade de entender que, eu tenho um problema, por exemplo, reunião ruim. Será que matando essas causas priorizadas que eu coloquei aqui, eu vou resolver o problema de reunião ruim? O grupo, com essa maturidade, seleciona e desenvolve os planos de ação para realmente acabar com o problema de reunião ruim. Esse é o grande foco que nós temos, né? Realmente eliminar aí essa questão de achismo. Não, aqui tem fatos e dados para que eu tenha um plano de ação bem montado, bem organizado, muito bem estruturado, tá? Então vamos lá, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos passar, nós fechamos essa parte de como fazer, não se preocupe que a gente vai ver, como foi dito, nós vamos ver ainda como é que faz isso em Excel, como é que faz isso em Minitab, mas na nossa vivência, o uso de papel na parede, com post-it, ou com o que você quiser, pode ser um pedaço de papel rasgado, colado com durex, enfim, dá muito mais efeito do que você usar componentes eletrônicos como Excel e Minitab. Por quê? Porque normalmente quando você faz um Excel e Minitab, tem que ter um operador. E essa parte da informática cria um distanciamento da equipe. Normalmente, mesmo que você projete, cria um distanciamento. Então, na medida do possível, esse é o método que a gente recomenda, tá bom? Então, te vejo aí no próximo módulo, que é o módulo 2. Já já a gente se fala.